último episódio, tivemos a presença do professor Ricardo Torres, que é graduado em História. Ele nos explicou sobre a Guerra de Canudos, uma importante revolta da República Velha. Aqui está ele novamente para a continuação. Hoje falaremos sobre a Guerra do Contestado. Como está o senhor, professor? Tudo bem, tudo beleza. E vocês aí? Para mim, ótimo. Aqui tá ótimo. Tô aqui me também tá de boa. Então, professor, o que você está achando desse podcast? Muito legal, uma iniciativa muito boa de vocês, né? Incentivar a participação, né, de jovens, né, na história e que outras pessoas ouçam, né? Acho muito salutar isso. Salutais. Depois eu vou pesquisar o significado dessa palavra. Professor, o que é o contestado? Tá. Bom, o contestado, o nome faz uma alusão a uma região serrana, né, no estado de Santa Catarina, faz divisa, né, com o estado do Paraná. Houve uma disputa, né, dos limites daquilo que pertenceria ao estado do Paraná e daquilo que pertenceria ao estado de Santa Catarina. Então, essa disputa, essa contestação, vamos dizer assim, né, ficou conhecido, então, quando vai estourar o conflito, né, na região, vai ficar conhecido como a Guerra do Contestado. Então, essa região ela é muito importante porque tinha exploração de madeira e também produção de chá, né? Então, aí vai haver um conflito depois em função da construção de uma estrada de ferro que vai passar de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Isso vai acirrar as disputas dessa região. Qual era o objetivo da construção férrea? Então, havia um interesse, né, de interligar, né, a região de São Paulo, né, com a região do Rio Grande do Sul, né? Essa era a ideia, né, principal, né, do desenvolvimento da economia, né, do Brasil, né, integração do comércio, né, a economia capitalista no Brasil se desenvolvendo, né? Então essa era a relação, né, de você construir uma estrada de ferro que cortasse de São Paulo até o Rio Grande do Sul. O problema é que houve uma concessão, né, e desapropriação de cerca de 30 quilômetros de largura ao longo da estrada de ferro. Imagine-se cortando de norte a sul, principalmente o estado de Santa Catarina, era 15 quilômetros na margem esquerda e 15 quilômetros na margem direita, que foi desapropriada em benefício dessa empresa ferroviária, né? Professor, como é que José Maria elevou a sua influência? Então, aí, no caso, né, da região, foi marcada por pregações, né, messiânicas, né, de pregações de caráter místico. O primeiro que apareceu, conhecido como o monge João Maria de Agostini, era um rezador, curandeiro, né, de origem italiana, mais ou menos entre 1844 e 1870, ele ficou fazendo pregações, né? Aí depois surgiu um segundo monge, fazendo também pregações santas, né? Fazendo curandeirismo, né? Que também adotou o nome de João Maria. Isso foi em 1893, 1908. E depois, né, na região que a gente chama Campos Novos, Santa Catarina, em torno de 1911 e 1912, surge um outro pregador que ganhou fama. E aí, no caso específico, vários seguidores, né? E esse novo pregador, ele adota o nome de José Maria de Santo Agostinho. Acredita-se que ele era um ex-militar, né? E esse José Maria acaba morrendo logo no primeiro confronto, né, nessa da Guerra do Contestado, que foi em outubro de 1912. Ele morre em 1912. Professor, como essa guerra se iniciou? Bom, então, aí o estopim, né, quando vai construir a estrada de ferro, o estopim se dar justamente quando vai ter a expulsão de poceiros e pequenos fazendeiros, né, na área que era destinada à ferrovia, isso em 1912. Então isso aí acirrou também, porque as lideranças políticas locais dos discípulos também entraram nessa disputa. Aí estoura, né, a revolta das pessoas que viviam, né, na região. E, ao contrário dos monges anteriores, José Maria ele vai organizar agrupamentos, né? Que ele chama os quadros santos, né? Eles vão montar milícias, né, com acampamentos com vida própria. Ele chama os pares da França, né? Vai ser uma espécie de uma guarda formada por 24 homens que o acompanhavam, né? Esse vai ser o estopim, então,
do conflito que vai se dar, então, da Guerra de Canudos, da hora da anterior, né? Da Guerra de Contestado, que durou de 1912 a 1916. Professor, como decorreu e quais foram os resultados da guerra? O resultado da guerra é no final da guerra, né, a população foi massacrada, né, de novo, né, as forças militares republicanas dão uma solução final, né, ao conflito e inclusive põe fim também à controvérsia dos limites entre Paraná e Santa Catarina, né? E o que é interessante também é que a companhia também ela recrutava milícias, né, para combater os poceiros e as pessoas que estavam contestando a desapropriação de terra da companhia, né? Que era uma companhia norte-americana, inclusive. Professor, e qual é a comparação, na verdade, que podemos fazer com a Guerra de Canudos? Tem algumas coisas importantes, né? Primeiro, a gente tem que entender, né, que aí você tem uma economia moderna, né, o advento da economia moderna, desequilibrando sociedades tradicionais, né? Sociedades baseadas em parentesco, nas relações de vínculos de sangue, ou pessoas que devem obediência, a gente pode considerar assim, né? Então vai ter um confronto entre uma lógica capitalista, racional, que se quer modernizadora, desequilibrando regiões ou espaços onde sociedades tradicionais, né? Onde as relações de parentesco são muito fortes. Esse confronto, ele não se dá só aqui no Brasil, ao longo da história geral. Vai haver alguns movimentos onde vai se dar esse confronto de uma visão racionalista, uma visão de ciência, de uma economia que se quer moderna, capitalista, em confronto com sociedades tradicionais, né, marcado por um forte sentimento religioso, um forte sentimento de justiça, vamos dizer assim, que se quer fazer na Terra, né, inspirando esses movimentos messiânicos, né? Prof, como o messianismo influenciou esses dois acontecimentos? Bom, a gente vai aproveitar o jargão da pandemia, né? Esse movimento ele torna-se um movimento epidêmico, né? Então o que a gente entende é que uma sociedade camponesa que não conhece a melhor forma de defesa ou de autodefesa, quando ele se encontra em condições de tensão, né, e desordem anormais. Então eu acredito nisso. Há uma tensão porque eles acham que não é justo. Não é justo você estar na terra e você vive uma vida tradicional, você vive do uso da terra, é outro elemento importante desses movimentos, que eles são movimentos muito apegados à terra, né? E você tem uma liderança carismática aí, né? O José Maria e o Antônio Conselheiro são lideranças carismáticas, de caráter carismático, e vão fazer pregações, né, messiânicas, né? Há também no imaginário popular do interior, né, vem uma herança portuguesa, que alguns apontam até pelo sebastianismo, o mito do sebastianismo, que é o rei Dom Sebastião, que morreu contra os mouros, né? Que esse mito vem também para o catolicismo popular brasileiro, vamos dizer assim, né? Da formação dessas pregações messiânicas e forte caráter religioso, né? E aí tem igual aquela questão da UNHB, né, sobre os cemitérios da Guerra do Contestado, né? E aí eu achei bem interessante, na real, quando a UNHB trouxe aquilo, que eu já tinha estudado sobre a Guerra do Contestado para falar sobre o episódio e tal. E de fato, né, como né, essa crença no divino influenciou aquelas pessoas. A Olimpíada, né? A ONHB, né? A Olimpíada Nacional de História do Brasil é importante, né? Que vocês estão participando, né? Por sinal, hoje é o último dia, né? Da última tarefa, né? Sim, já entregamos. Já, beleza, então. Pois é, professor, muito obrigado por participar desse episódio novamente. O professor Ricardo esteve aqui no episódio da segunda-feira.
Pois bem, professor, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. O senhor tem algum beijo para mandar para alguém? Um beijo para os meus queridos alunos e alunas, tá? Um beijo, parabéns pela iniciativa, né? Se cuidem, tá certo? Beijão. E vocês, meninas? Um beijo para nossos ouvintes, né? Exatamente, um beijo para os nossos ouvintes. A E, semana que vem gente, de novo. não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no YouTube, Tieduco, no Instagram também, Tieduco. Estamos no Spotify. Olha, a gente tá com um canal no YouTube e tá com o Instagram. No YouTube a gente tá postando esse podcast por sinal e outros vídeos educacionais. Então lá tem, por exemplo, química, as matérias já exatas e pouco de história também vai para o YouTube. E no Instagram a gente está fazendo mapas mentais. E aqui você tem esse debate com professores formados, enfim. Então a gente queria pedir para que você desse uma olhada tanto no YouTube quanto no Instagram, beleza? E esse podcast está disponível em 8 plataformas. E por isso eu queria mandar um beijo para os amiguinhos dos Estados Unidos que estão ouvindo. Porque, não sei porquê, mas o público nos Estados Unidos está crescendo. E aí como é que um público que não entende português vai estar crescendo? Enfim, muito obrigado por isso. Você pode ouvir a gente em 8 plataformas diferentes, vai desde Apple Podcasts até o Spotify. Então, muito obrigado a todos e nos vemos no próximo episódio.